Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que o amor, a graça e a misericórdia de Deus inundem a sua vida agora, nesse momento, e sobre toda a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou empolgado com o que Deus vai fazer aqui hoje. Irmãos, deixa eu falar uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu aqui em casa. A minha filha, ela tem lido 2 capítulos por dia. E aí ela chegou para mim e para minha esposa e ela falou assim: papai, mamãe, eu percebi uma coisa, a Bíblia é como um caça-tesouros, porque a gente vai lendo e a gente vai descobrindo algumas coisas ao longo do caminho. Eu falei: filha, é exatamente isso, a Bíblia é repleta de tesouros preciosos. Irmãos, se a gente não se aprofunda, se a gente não cava um pouco mais, a gente não percebe a profundidade das palavras, sabe, da Bíblia. Então, hoje eu vou trazer aqui uma história de um homem. Eu acredito que a maior parte de vocês nunca ouviram. Só que, irmãos, esse homem ele foi tão sábio que Davi, o rei Davi, se lembrou dele e fez questão de avisar o seu filho Salomão quando ele foi governar sobre Israel. Ele falou: Salomão, eu quero que você honre esse homem, porque esse homem tem uma sabedoria e ele fez uma coisa para mim que nem os de perto fizeram por mim. Irmãos, eu vou contar mais sobre ele, mas ele vai te ensinar, essa história vai te ensinar uma coisa. A gente tem que aprender a tomar as melhores decisões da nossa vida, irmãos, porque se a gente não cuidar de nós, quem vai cuidar? Se a gente não souber o que é melhor para a nossa vida, a gente vai deixar na mão dos outros. E as pessoas à nossa volta vão determinar o nosso futuro, a nossa vida. A gente não pode deixar isso, irmãos. A gente tem que assumir as rédeas da nossa vida. Olha, irmãos, o que mais tem hoje, irmãos, são pessoas terceirizando aquilo que era para elas resolverem, deixando na mão dos outros. Irmãos, não é errado a gente depender da ajuda, do favor das pessoas, mas Deus, Ele confia que nós vamos tomar as melhores decisões, não somente para nós, mas também para toda a nossa família. Amém? Nós precisamos deixar um legado aqui, irmãos. Não podemos pensar só em nós, no nosso umbigo, nos nossos problemas. Devemos também pensar que as nossas atitudes hoje, elas vão refletir na vida dos outros. Sabe, irmãos, hoje em dia se fala muito sobre influencer, né? Eu sou um influenciador digital. Irmãos, todos nós somos influenciadores, seja por bem ou seja por mal. Até mesmo uma pessoa que está no leito de hospital, ela influencia os outros à sua volta, entendeu? Todos nós temos essa capacidade que Deus nos deu e eu tenho pedido muito a Deus ultimamente para que eu possa ser luz, instrumento do Senhor na sua vida, amém? Por isso, eu sempre oro por vocês. Quando eu estou sempre orando, eu estou pedindo: Deus, abençoa o povo que me acompanha lá na internet, o povo que ora junto comigo na oração da manhã, oração da noite. Então, se você é novo por aqui e não é inscrito do meu canal, eu peço para você se inscrever. Eu peço para você fazer parte desse grupo aqui que tem crescido a cada dia. São milhares e milhares de pessoas que compartilham de forma espontânea. Aqui não tem pressão, irmãos, não tem manipulação. Isso é totalmente fora da vontade de Deus. Então, se você compartilhar, eu te agradeço muito. Se você quiser somente ouvir a oração, não tem problema, tá bom? O importante é você deixar a mensagem tocar profundamente o seu coração. Glória a Deus. Nós já vamos começar. Eu só vou te pedir uma coisa: clique no botão do joinha, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Não deixe também de compartilhar, certo? E também se inscreva aqui, é só você clicar no botão inscrever-se, ative o sininho da notificação e selecione a opção todas, confere aí se está ativado para você receber as próximas notificações no celular, tá certo? Todo dia, 5 horas da manhã, 6 horas da noite, eu tenho feito orações para te abençoar e para te ajudar a crescer espiritualmente. Glória a Deus. Vamos lá então, irmãos. Como eu estava falando para vocês, a Bíblia está repleta de tesouros, não é verdade? Tem histórias incríveis, irmãos, histórias de milagres, livramentos, os heróis da fé, que fala lá em Hebreus capítulo 11, e a gente conhece muito bem a história de Davi, Moisés, Paulo, certo? Mas, irmãos, tem uns personagens que aparecem rapidinho na Bíblia e eles deixam assim uma lição tão importante que é o que eu quero ver com você aqui hoje, sobre a vida de um homem chamado Barzilai. Olha, irmãos, eu sei que o nome é meio complicado, mas Barzilai, ele ajudou muito Davi no momento difícil da vida dele. Para você que não sabe, Davi, que era o rei de Israel, era um homem ungido do Senhor, teve um momento em que o próprio filho dele se rebelou. O homem chamava Absalão. A Bíblia diz que Absalão começou a convencer as pessoas. Ele roubou o coração do povo e ele decidiu usurpar o trono.
Isso mesmo, ele quis tomar o trono do seu pai Davi. Olha que tristeza, irmãos. E então Davi, ele teve que fugir, atravessou o deserto, ele não sabia mais o que seria do seu futuro. Ou seja, aquele homem que antes venceu o gigante Golias, agora estava fugindo para salvar a sua própria vida. E Davi então estava cansado, humilhado, com fome. Irmãos, só que tiveram pessoas que ficaram leais a ele, mesmo naquela situação. E uma delas foi esse homem chamado Barzilai. A Bíblia diz que ele morava numa região chamada Gileade, que era uma região do outro lado do Rio Jordão, que foi para onde Davi fugiu. E a Bíblia diz que esse homem era muito rico, só que ele já era idoso, certo? E junto com outras pessoas, ele foi ao encontro de Davi, só que ele já aproveitou e já levou muita coisa boa para ele. Lá em 2 Samuel capítulo 17, o versículo 27 ao versículo 29 diz que ele levou cama, ele levou algumas bacias, ele levou potes de barro, eu estou resumindo para você. Ele levou trigo, cevada, farinha, grãos torrados, olha isso, irmãos. Ele levou mel, ele levou lentilhas, coalhada, ovelhas e queijo. Irmãos, era muita coisa. Esse homem era muito rico, ele fez literalmente um banquete no meio do deserto. Agora você imagina o alívio gigantesco que Davi e o seu povo receberam. Afinal de contas, eles estavam exaustos, eles estavam com muita fome. Agora pensa comigo numa coisa, irmãos. Davi já não estava no trono, ou seja, Davi não tinha poder de nada naquele momento. E aquele homem, ele não teve medo de Absalão, porque ele poderia ter ficado neutro, certo? Afinal de contas, aquele homem estava querendo matar Davi. Ou seja, irmãos, esse homem Barzilai, esse homem rico, ele não teve medo de arriscar a sua posição, os seus bens, simplesmente para socorrer Davi. Olha, irmãos, nós estamos precisando de pessoas assim hoje em dia, pessoas leais aos seus irmãos. Hoje em dia as pessoas viram as costas para nós, começam a falar mal e elas se esquecem muitas vezes daquilo que a gente fez para elas, irmãos. Ou seja, coração endurecido. Hoje em dia as pessoas estão cruéis, irmãos, mas a gente tem que se lembrar de pessoas como esse homem aqui, ó. E a Bíblia diz então que o tempo passou, Absalão foi derrotado e Davi foi restaurado ao trono em Jerusalém. Olha só como é que o mundo dá a volta, irmãos, como é que Deus muda as coisas da noite para o dia. Por isso que a gente nunca pode menosprezar uma pessoa. A gente nunca sabe se um dia nós vamos precisar dela. Irmãos, olha só como que tudo mudou. Davi foi restaurado ao trono de Israel e ele não se esqueceu das pessoas que se lembraram dele naquele momento difícil. Quando ele voltou para Jerusalém, ele encontrou Barzilai novamente e foi então que Davi fez um convite que, olha, irmãos, eu tenho certeza que qualquer pessoa iria aceitar esse convite. Olha só o que está escrito em 2 Samuel capítulo 19, o versículo 33. Diz assim, ó: O rei Davi disse a Barzilai: Venha comigo e atravesse o rio. More comigo em Jerusalém e eu vou sustentar você. Olha isso, irmãos. Agora imagine uma coisa aqui: morar no palácio junto com o rei, ser sustentado pela casa real, ter acesso à corte do rei, receber muitas honras, viver no centro do poder, da influência daquela época. Irmãos, é claro que Barzilai já era rico, é verdade, ele não precisava de dinheiro, mas ele poderia querer essa honra de estar próximo do rei, certo? Quem em sã consciência, irmãos, iria recusar um convite desse? Porque todo mundo hoje em dia, irmãos, por muito menos do que isso, as pessoas, irmãos, elas fazem o que for preciso. Infelizmente, olha, esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um ex-bruxo aqui na internet. Irmãos, eu fiquei impressionado porque esse ex-bruxo, ele trouxe revelações de que muitas pessoas fazem coisas abomináveis só para fazer uma participação na novela, num programa de televisão. Irmãos, então as pessoas dariam tudo para ter uma posição de destaque, um status, um reconhecimento, fama, dinheiro, entendeu? E vamos trazer aqui agora para o nosso meio cristão. Olha, irmãos, o que tem de gente que quer participar dos banquetes, sabe? Quer estar nas melhores festas, junto com os influenciadores, junto com pessoas famosas. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa que Deus tem colocado muito no meu coração. Tá na hora de acabar com essa idolatria, com esse desejo por honras de homens, sabe, irmãos? É vergonhoso isso, irmãos, porque nós podemos nos assentar na mesa do rei com Jesus. Olha, é muito superior a tudo isso. Tem pessoas, irmãos, que só querem tirar foto para postar e mostrar, olha o quanto eu sou importante, olha com quem eu estou participando na mesa. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque senão vira idolatria. Nós podemos sim amar uma pessoa, reconhecer o seu valor, admirar e até se inspirar nela, mas devemos ter cuidado para não colocar ninguém no pedestal,
para não colocar ninguém no lugar de Deus, tá certo? E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Vamos lá. Esse homem deu uma resposta para o rei Davi que me surpreendeu demais. Eu estava lendo isso aqui e eu pensei, eu preciso compartilhar com vocês. Olha só o que está escrito, 2 Samuel capítulo 19, os versículos 34 a 37, diz assim, ó: Mas Barzilai respondeu ao rei Davi: Senhor, eu não viverei muito mais, por que eu deveria ir com o rei para Jerusalém? Eu tenho 80 anos de idade, eu já não consigo distinguir entre o bem e o mal. Eu perdi o paladar, eu já não sinto gosto do que eu como ou bebo, e eu já não consigo ouvir a voz dos cantores. Eu sou apenas um fardo para o meu senhor, o rei. Basta que eu acompanhe o rei por um pouco até o outro lado do Jordão, porque o rei me recompensaria com tamanha honra. Eu peço que me deixe voltar, para que eu morra na minha cidade, onde estão sepultados meu pai e minha mãe. Mas aqui está Quimã, o seu servo, que ele vá com o Senhor, o rei, e que o rei faça com ele o que lhe agradar. Olha isso, irmãos, olha que resposta que esse homem deu, e eu quero analisar com você com calma, porque tem muita sabedoria escondida aqui. A primeira coisa que eu percebi aqui, irmãos, é que Barzilai, ele tinha uma autoconsciência de quem ele era. Ele não tentou fingir que ele era mais jovem ou que ele era mais capaz. Ele chegou a falar para Davi: Davi, eu já tenho 80 anos. Ou seja, ele reconheceu as limitações que a idade trouxe. Ele falou também: olha, eu já não consigo distinguir entre o bem e o mal. E eu acredito que ele estava se referindo aqui talvez aos prazeres da corte, ou até mesmo a um discernimento que vai embora com a idade, sabe? Ele falou também: eu já perdi o paladar, ou seja, eu não vou desfrutar de tudo que tem no palácio. Ele também falou: eu não consigo ouvir a voz dos cantores. Ou seja, irmãos, ele sabia que os luxos do palácio já não teriam o mesmo significado para ele, entendeu? Então do que ia adiantar ele ficar nesses banquetes sem sentir o gosto da comida? O que iria adiantar se ele estivesse numa festa sem apreciar a música? Não é que ele estava sendo ingrato, ele estava sendo realista, certo? E tem muitas pessoas, irmãos, que hoje em dia estão precisando cair a ficha. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que é o seguinte: esses dias a minha esposa falou para mim: amor, olha a foto dessa moça aqui. Ela deve ter o quê? Uns 65 anos, 70 anos e tá com a barriga de fora. Fica feio uma coisa dessa, você não acha? Irmãos, eu falei, é verdade, olha isso, as pessoas perderam a noção, irmãos. A pessoa tá lá com 70 anos, quer usar umas roupinhas de alguém que é mais jovem. E mesmo cristão, irmãos, jamais deve usar uma roupa dessa, entendeu? Ficar se expondo. Você, mulher, se exponha para o seu marido. Deixe o que é mais precioso para a intimidade dentro do casamento, tá certo? Esse homem aqui, irmãos, Barzilai, ele foi muito realista. Ele falou: eu estou vivendo numa fase da minha vida que não adianta eu querer desfrutar de tudo. Ou seja, ele não tentou viver de aparência, ele não tentou provar nada para ninguém, nem passar uma imagem de que ele não era. Irmãos, hoje em dia as pessoas, elas ficam se comparando umas com as outras. E aí elas pensam assim, ó, se eu perder essa oportunidade, eu vou ficar para trás. Irmãos, cada pessoa está trilhando o seu próprio caminho, amém? E reconhecer as nossas limitações não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É o primeiro passo para você viver de acordo com a realidade que Deus te deu, amém? Outra coisa que eu percebi aqui também é a humildade desse homem, o foco naquilo que realmente importa. Ele falou assim para Davi: eu sou apenas um fardo para o Senhor. Ou seja, ele não se via como alguém indispensável ou como alguém que merecia toda aquela honra. E o mais importante que eu percebi aqui, ele falou para Davi assim: Senhor, eu peço que o Senhor me deixe voltar para que eu morra na minha cidade, onde o meu pai e a minha mãe estão sepultados. Olha que coisa linda, irmãos. É um valor que a gente muitas vezes não encontra hoje em dia, não é mesmo? Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eu sei que tudo isso é muito bonito, é uma coisa grandiosa, mas não se compara ao valor de eu estar na minha terra, na terra dos meus pais, perto das minhas raízes, onde eu encontro paz de verdade. Esse homem sabia que ele estava no final da sua jornada, ele não tinha muitos anos pela frente e agora ele queria terminar em paz, ele queria terminar bem ao lado das pessoas, provavelmente os familiares estavam ali, ao lado das pessoas que ele amava. Então, irmãos, eu sei que muitas vezes nós teremos que tomar decisões onde não vai ser fácil, você vai ter que romper com a sua família. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora que estão longe do seu pai, da sua mãe. Irmãos, se for por um propósito de Deus, não tem nada de errado. Mas eu sei também que tem muitas pessoas que tomam decisões por impulso, porque querem estar próximas de pessoas que às vezes nem estão ligando para elas. E aí deixam de lado o pai e a mãe, pessoas que realmente importam, entendeu?
Então vamos refletir na história desse homem aqui hoje, porque eu sei que tem muita gente que tem tomado decisões que estão atrapalhando a sua própria vida. Eu senti no meu coração aqui, sabe? Tem muita gente, irmãos, que não sabe falar não e aí ficam agradando a todo mundo, mas a pessoa mesmo vai se afundando no vazio, na solidão. Olha, irmãos, essa mensagem aqui é profunda, sabe? Porque esse homem nos mostrou aqui hoje que a vida ela é feita de estações. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, que tem uma ocasião certa para todas as coisas. Tudo tem o seu devido lugar. Tem tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, mas também tempo de se afastar, certo? Então, não tenha medo de falar não. Procure priorizar a sua vida, a sua família. Irmãos, eu falo isso porque eu já até percebi, eu com a minha esposa, são tantos convites que a gente recebe e que se a gente não priorizar a nossa própria casa, a gente acaba abandonando. Quantos pastores, irmãos, quantos líderes de igrejas priorizam a igreja e colocam a igreja no centro, deixando de lado os filhos, a criação deles. Às vezes os filhos, eles não querem muita coisa, eles só querem a sua presença. E quando a gente observa na própria palavra de Deus, a gente percebe também que homens e mulheres falharam nessa questão de educação de filhos. Por exemplo, Samuel. Samuel foi um homem muito usado por Deus, era um profeta, um homem de Deus, mas a Bíblia diz que os seus filhos não andaram no caminho do Senhor. Nós vemos o próprio Davi, ele acabou perdendo o controle da sua casa depois que ele pecou. Irmãos, Davi também sofreu muito na criação dos seus filhos. Vemos também o caso do sacerdote Eli, os seus filhos andaram totalmente desviados. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que todo filho que não está no caminho de Deus foi culpa dos pais. O coração do homem é enganoso, o nosso coração é mau, deseja as coisas do mundo, o pecado. Então nós não temos o controle sobre as pessoas, mas nós devemos fazer a nossa parte. Teve um dia, irmãos, só para contar uma coisa aqui, um rapaz me procurou e ele falou: pastor, eu estou tão preocupado com a minha filha porque agora ela já é adolescente e tem umas amigas que eu não concordo com o jeito delas e o problema é que agora minha filha não está morando na nossa cidade. E ele estava muito preocupado e tudo, a gente foi conversando e eu falei para eles o seguinte: olha, o que vai ficar agora foram as sementes que vocês plantaram enquanto ela estava debaixo do seu teto. A semente que você colocou no coração dela é o que vai fazer a diferença. E aí eu perguntei para ele: você ensinou os valores corretos para sua filha? Você fez a sua parte? Irmãos, aquele homem, eu acredito que ele nem era cristão, sabe? Mas ele começou a refletir muito sobre aquilo. E aí eu falei: olha, mesmo que você talvez tenha errado, porque todos nós erramos, agora você pode orar por ela. Você pode interceder por ela e assim que se encontrar com ela, procure mostrar os valores da Bíblia, do Evangelho, porque isso é eterno. Os valores da palavra não mudam. Amém? Então, irmãos, nós vamos orar agora. Eu quero pedir a Deus em seu favor, eu quero pedir que o Senhor te abençoe muito, mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus não vai fazer nada se você não abrir a porta do seu coração. Você tem que reconhecer que você não pode fazer essa transformação sem a ajuda dele. Irmãos, hoje as pessoas estão correndo desesperadas atrás da aprovação do mundo, atrás dos palácios terrenos, não é verdade? Mas a gente só encontra descanso e segurança quando nós entendemos quem nós somos em Cristo. Nós não precisamos fazer para ser, nós já somos amados, aceitos, perdoados. Glória a Deus! E quando a gente entende isso, a gente começa a viver uma estação da nossa vida com muito mais leveza, muito mais propósito. E aí então as bênçãos de Deus começam a nos acompanhar. As bênçãos de Deus chegam até nós, mesmo aquelas que a gente nem orou por isso, porque o nosso coração agora está totalmente voltado para o Senhor. E no Salmo 37 está escrito que aqueles que têm o prazer no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Amém? Só para a gente encerrar, irmãos, a história de Barzilai não acabou aí não. Sabe o que aconteceu? Davi fez questão de honrar esse homem, mesmo ele falando não. Olha, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Às vezes o fato de você ser sincero e priorizar as coisas certas e muitas vezes falar não para convites que qualquer pessoa aceitaria, ali está o seu valor, é ali que Deus te abençoa. Então você que recusou uma proposta, creia, Deus vai abrir uma porta muito maior, tá certo? E sabe o que aconteceu? Davi falou para o seu filho Salomão, que seria futuro rei de Israel. Ele disse: eu não quero que você esqueça de um pedido que um senhor me fez, um senhor de idade que cuidou de mim no momento mais difícil da minha vida. Eu quero que você abra as portas para o servo dele.
Que a Bíblia não fala, irmãos, se aquele homem era filho ou era servo, mas o que a Bíblia nos mostra é que o rei Davi era um homem de honra, era um homem que sabia honrar as pessoas. E ele falou lá em 1 Reis, capítulo 2, o versículo 7, ele falou assim, Salomão, eu quero que você seja bondoso com os filhos de Barzilai e faça deles convidados permanentes na minha mesa, porque eles cuidaram de mim quando eu fugia do meu filho Absalão. Então, irmãos, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aquele senhor de idade só pensava nos seus filhos, nos seus servos, e Davi fez questão de honrar. Da mesma forma, Deus, Ele vai te honrar se você fizer a escolha certa, dizendo não para as coisas que vão ser passageiras e priorizando as coisas eternas, tomando as decisões corretas, tá certo? Vamos orar então, se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. É um momento de muita calmaria, onde Deus vai falar conosco, onde Deus vai ouvir a intenção do nosso coração. E no final, não se esqueça, compartilhe. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir essa mensagem aqui hoje e Deus vai te usar poderosamente, tá certo? Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento precioso. Pai, que história maravilhosa nós aprendemos aqui hoje. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude a sermos como Barzilai, que fez a escolha certa, que soube falar não. Oh, meu Deus, quantas pessoas agora estão vendendo a sua alma para o diabo porque elas querem as melhores propostas, elas querem dinheiro acima de tudo. Quantas mulheres hoje, meu Pai, quantos homens vendem o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, só porque eles querem dinheiro, eles querem fama, reconhecimento. Pai, tem misericórdia de nós. Não deixe nós, os nossos filhos, nossas famílias, Pai, serem levadas pelos enganos das trevas, pelas pressões deste mundo. Oh, meu Deus, meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher. Pai, muitos agora, Pai, estão colhendo consequências de escolhas erradas que fizeram lá atrás. Deus, tem compaixão, Senhor. Restaura relacionamentos. Traga, Senhor, cura para as doenças da alma. Quantas pessoas agora, meu Pai, sofrendo, chorando, se lamentando pelas coisas que se perderam, pelas decisões erradas que tomaram. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Deus. Nos ajude, ó Pai. Ó Senhor, nós queremos ser fiéis a Ti, queremos consagrar agora a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Pai, nós abrimos o coração para Ti agora e Te pedimos, faça a mudança que for necessária, Pai. Nós precisamos mudar nosso casamento, nossa família, precisamos mudar de vida, Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor Jesus, que venceu tudo por nós, pode nos dar a vitória. Deus, eu te peço que agora cura também as doenças físicas. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda enfermidade vá embora dessa vida agora, que toda dor no corpo, todo câncer, tudo seja expulso agora em nome de Jesus. Pai, se houver alguém que não liberou o perdão ainda, ajuda essa pessoa a liberar o perdão, Pai, para que haja cura completa. Oh, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem cuida de nós de uma maneira tremenda. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão me ouvindo, vieram de uma família desestruturada, estão com uma família bagunçada hoje, Pai, totalmente fora dos caminhos do Senhor. Mas nós oramos, Pai, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos pais, irmãos, amigos. Tem misericórdia, Pai, dessas pessoas, elas estão cegas espiritualmente, elas estão longe dos Teus caminhos. Oh, Deus, nós não temos o poder de mudar a vida de ninguém. A gente custa mudar a nossa própria vida, Senhor. Nós precisamos totalmente de Ti para mudar a nós mesmos. Então, meu Pai, nós não temos poder para mudar nada. Muda, Senhor. Vai lá, Senhor, de encontro essas pessoas, Pai. Oh, meu Pai, esse jovem que está nas drogas. Senhor, meu Deus, visita ele agora, Pai. Traga uma consciência para ele da besteira que ele está fazendo, Pai. Deus, em nome de Jesus, não deixa que legiões de demônios ocupem a vida dessas pessoas, Pai, que estão enraizadas no pecado, nos vícios. Eu repreendo agora todo o mal contra a vida dessas pessoas. Eu repreendo o mal contra a vida desse jovem e de tantos outros que estão afastados dos Teus caminhos, Senhor. Eu expulso agora todo o mal. Eu repreendo agora, eu mando embora em nome de Jesus todo demônio que tem se levantado contra as famílias, causando divisão, causando confusão nos diálogos de casamentos. Eu repreendo agora todo mal, todo demônio, em nome de Jesus. Pai, traga os Teus anjos, Senhor,
Que a nossa casa seja uma habitação de anjos, seja um portal celestial. Oh, meu Deus e meu Pai, restaura, Senhor, relacionamentos, casamentos, Pai. Não deixe o inimigo destruir, Pai. Oh, Senhor, traga consciência para as pessoas da necessidade delas de voltarem para os teus caminhos, de entregar as suas vidas a Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Ó, meu Deus, nos encha com teu Espírito Santo hoje e nos capacite a fazer somente a tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.